nós estamos reunidos aqui por dois motivos. A primeira, nós vamos conhecer um pouco mais a Deus na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Deus tem uma face. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Nenhum de nós viu a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Nós somos imagem e semelhança dele. Mas ele é Espírito. Nenhum ser humano viu. Nós temos uma história nas Escrituras de um homem que Deus permitiu que ele visse a ele mesmo por um breve tempo, mas ele viu numa fenda de uma rocha e viu Deus de costa. E ele viu só uma grande luz. Ele viu a glória de Deus. Porque nenhum de nós suportaria ver a Deus. Então o que Deus fez? Deus enviou um filho. E neste filho nós conhecemos a Deus. Jesus falou assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então o primeiro motivo de nós estarmos reunidos é conhecermos um pouco mais a Deus na face de Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos reunidos porque este pai e este filho têm que produzir uma diferença em nós. Se Deus é tudo que ele se propõe na palavra, se Jesus é a vida, como ele diz que é, então quando eu conheço ele, vida tem que começar a existir em mim. Eu tenho que começar, de alguma maneira, a ser uma pessoa diferente. Então Deus pega um indisciplinado e torna ele disciplinado. Porque a vida dele tem o poder de fazer isso conosco. Deus pega um desanimado e torna ele uma pessoa vigorosa, determinada. Deus pega um fraco e firma os pés dele nessa vida. Deus pega um desesperado, com pensamento de morte, de suicídio. Nem vou perguntar se tem alguém assim, porque é óbvio que tem gente assim num grupo desse. Deus pega uma pessoa dessa e dá esperança. Deus pega gente amarga e sofrida, e se nós correspondermos ao que ele ensina, vida tem que ser depositada. Então é impossível, se eu pregar o evangelho adequado e vocês ouvirem com o coração adequado, é impossível nós chegarmos no final do ano do mesmo tamanho. É impossível. Porque o evangelho adequado, com o coração correto, significa vida. Significa algo diferente ocorrendo dentro de nós. Então esses são os dois propósitos. Levantar Deus na face de Cristo e chegarmos no final do ano com uma vida diferente nossa. Eu imagino que, se for possível, ao longo do ano, ou no final do ano, talvez a gente vai ter alguns testemunhos de que isso ocorreu dentro da vida da gente. A minha oração e da minha esposa diariamente por vocês é essa: que o evangelho faça diferença. Vocês estão entendendo? Aí, deixe-me abrir para vocês um texto. O texto é de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu vou estudar com vocês esse texto essa semana e possivelmente 1 ou 2 semanas a mais. Então vocês vão ter que ter um pouquinho de tolerância, que antes de eu entrar nos assuntos práticos, eu preciso mostrar como Deus trabalha. Eu preciso mostrar como é que Deus determina as coisas, para a gente poder dar o passo correto. O texto diz assim, é um texto que a gente usa muito no Natal. Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu.
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, preste atenção, e venha paz sem fim. Tem lares aqui que precisam de paz? Essa semana deu briga? Para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. Deixa eu explicar para vocês o texto. O texto começa dizendo assim: porque um menino vos nasceu. Como eu iniciei falando para vocês, ninguém viu a Deus. Então como é que Deus ia comunicar nesta terra? Deus tinha que ter um propósito. Ele tinha que ter uma maneira de comunicar conosco quem Ele é. O que Ele fez? Ele pediu para o Filho dele nascer aqui, ser encarnado. Encarnado é colocado numa carne. Então Jesus nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome que um dia eu e você estaremos de joelhos diante dele. Deus estabeleceu que esse Deus eterno, supremo, bendito, santo, nascesse em forma de uma criança, para que eu e você pudéssemos ter alguém para olhar. Meus queridos, o ser humano aprende por imitação. Quando vocês são treinados aqui, vocês não passam um tempo imitando alguém aqui na Reco? Vocês não olham como é que é a costura, o vai, o vem, a peça? Não tem alguém aí, um supervisor ali no departamento de vocês, na área de vocês, que ensina, que mostra, que repete? Por que Deus fez isso? Deus determinou um menino porque Ele sabe que o ser humano precisa de alguém para olhar. Ele precisa de alguém para poder se espelhar. Então o que Deus fez? Fez uma criança nascer. Por que Jesus nasceu como uma criança? Porque Ele tinha que provar todos os sofrimentos que eu e você passamos. Senão Ele não poderia ser um Deus que se identifica conosco. Ele não poderia entender o que nós passamos. Jesus nasceu numa manjedoura, fugiu de uma cidade. Ele seria um venezuelano hoje, que mal nasceu e teve que fugir para o Egito, porque ele era perseguido. Todas as crianças na nação de Israel foram mortas por causa dele. As crianças de 2 anos para baixo. Ele nasceu perseguido. Queridos, quantos aqui não foram perseguidos? Não sofreram bullying? Não tem a alma traumatizada, marcada? Por que Jesus nasceu como uma criança? Porque Ele viveu coisas para poder olhar para mim e para você e dizer: eu entendo, eu sei exatamente o que você está passando, eu sei qual é o tipo de sofrimento que você está tendo. Só que esse filho, esse menino, aliás, se tornou um filho. Por quê? Porque o alvo de Deus não é que nós sejamos criação de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas o alvo de Deus é que nós sejamos filhos de Deus. É que a gente tenha uma relação especial com Deus. Queridos, pensa comigo. Eu sou um bom pai e eu amo criança. Mas se o teu filho e o meu pequenininhos estiverem se afogando numa piscina, qual é o meu instinto? Salvar em primeiro lugar quem? O meu. Você faria a mesma coisa. Presta atenção. Quando nós somos filhos,
nós temos um cuidado diferente da parte dele. Então este menino se tornou um filho de Deus. Mas não apenas isso, o texto não para aí, o texto avança. E o texto diz assim: o governo está sobre os seus ombros. O que o texto está ensinando? O texto está ensinando que esse menino que se tornou um filho, se tornou um homem, cujo governo de toda a terra foi colocado sobre o ombro dele. Ele governa todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Isso foi conquistado por ele na cruz do Calvário. Tem uma promessa sobre a pessoa de Jesus que diz que na cruz a serpente morderia o calcanhar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus pisaria a cabeça da serpente. Quando ele pisou a cabeça da serpente, a cabeça na Bíblia fala de mando. Quando ele pisou a cabeça, ele está comunicando conosco o seguinte: eu governo, eu mando, eu sei o que você passa, eu sei o tempo que você passa, eu sei a ocasião de intervir na tua situação, eu sei o dia que eu vou propor para você a solução daquilo que você está vivendo. Ele se tornou um governante poderoso, de tal forma que o nome dele é o nome acima de todos os nomes nessa terra. Deixa eu fazer um esclarecimento para você. Você não vai ouvir da minha boca estudo sobre igreja. Você não vai ouvir isso num primeiro momento a meu respeito. Então eu não sei de que igreja você pertence. Eu não sei se você é católico, é evangélico, é espírita, se você não crê em nada, se você é ateu. Eu não sei como você é, e isso, num primeiro momento, não me incomoda. Eu não vou levantar uma igreja. O meu convite para você é experimentar um nome, é experimentar uma pessoa, é experimentar aquele que se revela como um menino, que se tornou um filho, mas se tornou um poderoso governante. Ele cuida, ele ampara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu venho de um lar católico não praticante. Meu pai era um homem muito bom, muito bravo. Mas o meu pai chegou um dia em casa, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai chegou um dia em casa e falou assim, ele chamava minha mãe de nega. Nega, presta atenção. A partir de hoje ninguém mais come se eu não ler um texto da Bíblia e não fizer uma oração. Meus queridos, eu fui apresentado a isso daqui aos 6 anos de idade, sem estar dentro de uma igreja. Quem fez isso? Meu pai. Aquele nome maior, que está acima de todo nome. Ele começou a me preparar aos 6 anos de idade. Um dia um tio meu chegou em casa e falou assim para o meu pai: Arnaldo, que bobagem é essa de Bíblia? Que bobagem é essa de Deus? Lembro até hoje, eu tinha uns 8 anos de idade. Meu pai virou e falou assim: João, preste atenção. Tudo que isso daqui diz é verdade. Meus queridos, aquilo grudou na minha mente ao longo dos anos. Até que aos 15 anos, eu tinha problemas graves dentro de mim. Eu tenho uma irmã esquizofrênica. Eu era para ser um sujeito louco. Quem que me salvou? Esse menino, que foi um filho, e que se tornou um poderoso governante. Ele com amor me olhou, me chamou, me atraiu, e lá minha vida foi completamente mudada, de uma pessoa que podia ser louca, para uma pessoa estável.
de uma pessoa indisciplinada para uma pessoa disciplinada, de uma pessoa brava e irritada para uma pessoa mansa. Queridos, eu não sou manso, eu não sou disciplinado, mas esse menino que se tornou um filho, que se tornou um poderoso governante, ele habitou dentro de mim. E nessa habitação, ele me tornou aquilo que eu tinha necessidade de ser. Vocês estão entendendo? Então o que nós vamos fazer ao longo dessas semanas, desse ano, independente da religião que você tenha? Nós vamos experimentar esta pessoa no dia a dia, na prática nossa. Só que, aí o texto diz assim: e o seu nome será. E deu 4 nomes para esse Deus. Deixa eu explicar algo para vocês. Na Bíblia, o nome é diferente do nosso nome. A gente aqui no Ocidente dá um nome para as crianças que seja agradável ao ouvido. No Oriente, eles dão um nome com significado. Então, toda pessoa no Oriente, o nome dela significa alguma coisa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, na Bíblia, nome tem motivo. O nome representa ou uma tarefa, ou uma característica da pessoa. Por exemplo, um dos nomes que a gente mais conhece na Bíblia, Adão. Adão significa vermelho. Por quê? Porque ele foi formado do pó da terra. Então o nome dele, para nós, é traduzido por Adão. Para eles, significa vermelho. Que significa, ele veio do pó da terra. O nome Davi, que também é um nome que a gente conhece, significa amado. Ou seja, Deus teve amor por aquele homem. O nome Noé, vocês já ouviram esse nome, viram o filme, que não tem nada a ver com a Bíblia. O nome Noé significa repouso. Por quê? Porque a terra repousou do pecado. O pecado foi extinto à medida que Deus extinguiu a raça humana, que tinha se tornado muito perversa. Então, o nome de Jesus também tem um significado. Qual é o primeiro nome que esse texto dá para Jesus? Ele dá o nome de maravilhoso conselheiro. Então, olha o convite que ele está nos fazendo. Quando eu estava estudando o texto, para mim, me parece o seguinte, que o primeiro nome que deveria entrar na lista seria Deus forte. Mas não foi. Ele deveria aparecer como um Deus forte, um Deus poderoso. Mas não, o texto foi escrito para mim e para você. A primeira coisa que nós necessitamos é de um conselho para a adversidade que a gente está vivendo. Queridos, nós temos muitas mulheres aqui, muitas. Assim, nós temos muito trabalho. Não que os homens não deem trabalho. O erro de um homem é mais grave que o erro de uma mulher. Porque o homem, ele deveria ser o modelo da casa. Então, a grande tragédia nossa hoje é que está faltando homens. Mas, queridas, vocês desesperam com os assuntos. E qual é a necessidade que vocês têm? De orientação, de direção. O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Minha filha brigou ontem. Minha filha não vai bem na escola. Meu filho está atritando com o outro. Entraram nos tapas lá dentro de casa. Queridos, a Bíblia tem orientação para todas estas questões relacionais.
todas. A Bíblia fala de depressão, a Bíblia fala de ansiedade, a Bíblia fala de relacionamento conjugal, a Bíblia fala de sexualidade, a Bíblia fala de abuso, que eu tenho certeza que nós vamos ter um grupo razoável aqui que tem esse trauma, esse drama vivido dentro de si. A Bíblia traz orientação para todas estas coisas. Por isso que o primeiro nome dele é um convite para nós. Qual que é o convite? Ele é um maravilhoso conselheiro. Você quer ver uma coisa? Quando é que você procura a Deus? Quando você está bem ou quando você está sofrendo? Na hora que a coisa aperta, a gente até lembra dele, não é? Na hora que a coisa dificulta, a gente até lembra e diz: meu Deus, eu preciso fazer uma oração, meu Deus, me ajuda nisso aqui. Por isso que ele se apresenta em primeiro lugar como um maravilhoso conselheiro, para poder nos dar a instrução daquilo que devemos fazer. Amém? Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que, independente da sua religião, eu gostaria que você passasse a orar a Deus diariamente por você e por esta reunião, inclusive por mim, porque eu não conheço vocês, eu preciso de orientação de Deus para saber qual é a necessidade. Então eu gostaria que, independente da sua religião, você começasse a procurar a Deus, a buscar a Deus, a pedir para Deus, por este momento nosso aqui, para que Deus abrisse os céus e descesse até nós, falando conosco. Você vai orar de que jeito? Igualzinho o Pai Nosso nos ensina. Você vai orar ao Pai. O terceiro nome que nós vamos estudar é Pai da Eternidade. Eu vou explicar depois para vocês o porquê. Então a primeira coisa que você vai fazer é orar a um Pai. Pai. E você vai encerrar a tua oração de que jeito? Em nome de Jesus. Porque quem nos dá acesso ao Pai é a pessoa do Filho. Então diariamente você vai pedir por você, pela reunião, pela minha vida, pela vida do Ivan, para que a gente faça aquilo que precisa ser feito aqui. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar com você. Pai, nos ajuda a recebermos do Senhor a porção que nós necessitamos. E que ao final desse ano, nós tenhamos pessoas melhoradas, pessoas corrigidas, nós tenhamos lares em paz. Senhor, nos ajuda para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.